Neste episódio, o último da saga Energy Wars, vão ser apresentados os impactos gerados pelo uso da energia fotovoltaica. Vamos entender como a extração do silício e a fabricação dos módulos podem afetar o meio ambiente e avaliar se os impactos envolvidos na indústria fotovoltaica são compensados durante a operação das usinas. A energia fotovoltaica é uma forma de aproveitamento da energia solar. Seu uso tem crescido exponencialmente nos últimos 5 anos, e as perspectivas são de uma evolução contínua. A impulsão desta fonte se deve a alguns fatores. Um deles é o fato dela poder ser gerada na modalidade distribuída, ou seja, próxima ou junto à localidade de consumo, o que permite que qualquer pessoa possa gerar sua própria energia. O outro fator é o barateamento dos equipamentos durante os últimos anos, que deve prosseguir no futuro. Além dos benefícios financeiros que o investimento em energia fotovoltaica proporciona, existe uma série de vantagens ambientais em relação aos demais tipos de fontes de energia elétrica. Assim como na geração eólica, a geração de energia fotovoltaica não emite poluentes ou gases de efeito estufa. E comparando-a com a própria energia eólica, a fotovoltaica apresenta muitas vantagens. Primeiro, porque não há necessidade de ocupação de grandes áreas para sua instalação. Os sistemas fotovoltaicos podem ser instalados em áreas já existentes, como telhados, lajes e estacionamentos. Outra vantagem em relação à energia eólica é que a poluição sonora e visual é muito menor, até mesmo quando se trata de grandes parques. A energia fotovoltaica consiste na transformação de energia solar em corrente contínua pelos módulos. O inversor, por sua vez, transforma essa corrente em alternada e a distribui para o quadro de luz. Existem dois grandes grupos na modalidade de geração distribuída de energia solar: on-grid e off-grid. A grande diferença entre eles é que os sistemas on-grid estão conectados à rede comum, injetando energia excedente produzida durante o dia na rede, e no período da noite, onde não há produção de energia pelo sistema, há o consumo da rede concessionária. No sistema off-grid, não há conexão com a rede da concessionária, e para suprir a necessidade de energia durante o período noturno, ele depende de baterias solares. Os sistemas com baterias ainda não são vantajosos financeiramente, porque esses bancos de baterias são muito caros e possuem vida útil pequena, de em média 5 anos. O silício, principal matéria-prima dos módulos, é o segundo elemento químico mais abundante na natureza e é obtido a partir das rochas de quartzo. A extração de silício leva a impactos à fauna e à flora locais, degradação visual da paisagem e poluição da água na mineração. E, é claro, leva à liberação de gases de efeito estufa, como o gás carbônico e o metano. Para o silício poder ser utilizado em sistemas fotovoltaicos, ele precisa chegar a um grau de pureza de 99,99%, atingindo assim a qualidade de silício grau solar. O processo de produção do módulo é o principal gerador de impactos ambientais relacionados à energia fotovoltaica, principalmente por envolver alumínio e vidro, elementos responsáveis por emissões de poluentes gasosos. Para a montagem dos módulos, ainda são utilizados outros produtos nocivos ao meio ambiente, como o chumbo e a prata. Os vários processos para a limpeza e purificação do silício e para a produção dos módulos acarretam na emissão de gases de efeito estufa, como gás carbônico, metano, além de dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio. Esses últimos dois contribuem inclusive para chuvas ácidas. Além disso, também há uma certa liberação de hexafluoreto de enxofre, o gás de efeito estufa com maior poder de aquecimento, 23.900 vezes mais ativo do que o CO2. Apesar dos painéis serem uma fonte de energia renovável, eles têm vida útil limitada, de até 25 anos em média, e liberam substâncias tóxicas após esse período, como o chumbo. No caso de sistemas off-grid, o problema é ainda maior, pois as baterias têm vida útil curta e passam a liberar poluentes com pouco tempo de uso.
A recuperação de sistemas ou parte dos componentes após o término da vida útil dos módulos é uma das principais estratégias de reaproveitamento. Vale-se destacar também a reciclagem, que consiste na recuperação desses materiais para sua posterior utilização como matéria-prima. É possível recuperar mais de 90% dos componentes principais dos módulos para a produção de novas células fotovoltaicas. Na última década, avanços em pesquisas e técnicas de produção já permitiram uma redução significativa na quantidade de silício utilizado na fabricação de um módulo. Nos próximos 10 anos, essa tendência deverá se aplicar à quantidade de elementos raros e nocivos utilizados na fabricação das placas, o que aumentará seu potencial de reciclagem. Também já se encontram fábricas que produzem baterias solares com aproveitamento de baterias antigas por meio de reciclagem, que têm menor capacidade, mas custam um terço da bateria nova. Baterias de chumbo estão sendo substituídas por baterias de lítio, por conta da maior durabilidade e das questões ambientais, já que as de lítio emitem menos gases poluentes. A principal desvantagem do uso de energia fotovoltaica, em termos técnicos, está ligada aos problemas referentes ao armazenamento quando se compara a outras fontes. Em termos ambientais, apesar de também gerar impactos, sem dúvidas a geração fotovoltaica pode ser considerada a mais sustentável. Há estudos que indicam que, mesmo considerando toda a quantidade de gases de efeito estufa liberados na extração e purificação do silício e na produção dos módulos, o volume de emissão de gases de efeito estufa inerentes à tecnologia fotovoltaica é pelo menos 4 vezes menor do que o volume de gases de efeito estufa gerado pelo conjunto atual da matriz elétrica brasileira, para a produção da mesma quantidade de energia. E ainda tem de se lembrar que a vida útil desses equipamentos é longa, cerca de 25 anos. Durante essa longa vida útil, a tecnologia fotovoltaica é capaz de pagar por todas as emissões relativas à extração e purificação do silício e produção dos módulos, bem como a energia utilizada em sua fabricação, e ainda ficar com robustos créditos ambientais. Analisando todos os capítulos da saga Energy Wars, pode-se considerar que toda fonte de energia gera algum tipo de impacto ambiental negativo. O importante a ser considerado num plano de eficiência energética é conciliar as necessidades de demanda com tecnologias que impactem o menos possível o meio ambiente. O livro A Evolução da Energia Solar na Matriz Elétrica Brasileira, do qual eu, Felipe Neves, sou autor, apresenta todas as vantagens e desvantagens de cada uma das fontes citadas nessa saga, e muitas outras informações sobre energia elétrica em todas as suas esferas. O enfoque, é claro, na fotovoltaica.